Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 10, versos do 1 ao 12. Meus amados irmãos, eu não vou ler, é um pouco longo o evangelho, mas é um evangelho bastante conhecido. É o evangelho onde Jesus envia 72 dos seus discípulos em missões. Toda cidade que Jesus deveria ir anunciar o reino, Jesus enviou esses 72 à frente dele, meio como que fazendo a missão que João Batista fez, preparando o caminho para a chegada de Jesus naquela cidade. E Jesus diz isso, que eles devem ir, não devem confiar muito nos seus próprios recursos, por isso não deve levar 2 túnicas, não deve levar muitos pertences. Se alguém acolher eles em casa, que eles devam comer de tudo que for oferecido naquela casa. E aí nós podemos ver Jesus confirmando para nós que não existe impedimentos de algum tipo de comida, porque Jesus vai dizer que nada do que entra na boca do homem contamina o homem, porque vai para o estômago e do estômago é evacuado na fossa, e o que contamina o homem é o que sai de sua boca. Por isso ele vai dizer: coma de tudo o que vos derem naquela casa, porque o trabalhador é digno do seu salário. Jesus dá algumas orientações, dizendo que se houver algum enfermo, que eles possam curar os enfermos. Se houver alguns endemoniados, que eles possam libertá-los das garras de Satanás. Ele vai dizer que quando forem perseguidos ou rejeitados em uma cidade, que eles possam sair pelas ruas dizendo e batendo as sandálias em sinal de protesto, dizendo: até a poeira da vossa cidade nós não queremos que fique grudada em nossos calçados. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver nitidamente que Jesus ele envia os seus apóstolos e os seus 72 discípulos em missão para anunciar o reino de Deus, e os seus apóstolos, os seus 72 discípulos, o próprio Jesus, foram hostilizados. E esse ódio pela verdade, esse ódio pelo evangelho, esse ódio pela igreja, ele é desde os tempos messiânicos, desde os tempos de Jesus. E nós podemos ver que ele se concretiza e vai se consolidando ainda mais nos dias atuais. Todas as vezes que você vê aqui no canal eu colocar algum vídeo, ou algum texto, ou alguma coisa sobre a doutrina da igreja, sobre a doutrina de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, e você vê pessoas vindo nos comentários, hostilizando, falando barbaridades, é porque nós podemos ver nitidamente que o ódio à verdade, o ódio a Jesus Cristo, o ódio à sua igreja, o ódio ao evangelho ainda continua perdurando na história e vai se intensificar ainda mais. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de sermos missionários e de irmos à frente de Jesus, né? Estou dizendo à frente, no sentido de que Jesus enviou os discípulos à sua frente em todas as cidades que ele deveria ir. Então, Jesus chega nas pessoas, chega nos lugares através de nós, missionários. Ele vem conosco, ele está conosco, o seu Espírito de verdade nos ensina e nos recorda toda a verdade para que nós possamos anunciar. São Paulo vai dizer que foi derramado em nossos corações não um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, o Espírito de Deus. E por isso nós precisamos ir, né, como que à frente de Jesus para anunciar a boa nova de Jesus. E cada pessoa que ouvir o Evangelho por meio de nossas bocas, seja como aquele campo que caiu a boa semente, que depois com o tempo dá fruto. E esse fruto será fruto de abundância, será fruto de justiça, será fruto do reino. Deus abençoe você e que o Senhor nos ajude a sermos missionários e anunciarmos Jesus e a sua igreja, e não outras coisas segundo a cabecinha de cada um. Amém.